Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio, Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Tudo começou quando o soldado de Paula atendeu o telefone 190 e uma mulher avisou que uma caminhonete Blazer havia sido abandonada na rua por ladrões e que até tiros ela ouviu. O jornalista Silvio Navarro examinou mais de 20 mil páginas de documentos oficiais e narra em seu livro o que podemos saber sobre a morte do prefeito petista Celso Daniel, e este é o assunto do podcast. Silvio Navarro foi repórter da Folha de São Paulo em Brasília e em São Paulo, editor da revista Veja, âncora na Jovem Pan, comentarista na Rede TV e escreve para a revista Oeste. Autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, foi baseado na pesquisa de mais de 20 mil páginas de documentos oficiais. Contou com o apoio de muitos jornalistas, inclusive de Eduardo Suplicy, ex-senador do PT. Logo depois que uma mulher telefonou para a polícia, avisando da caminhonete Blazer e dos tiros ouvidos, outros telefonemas disseram que eram 3 carros usados pelos bandidos. A polícia saiu a campo e descobriu o corpo de Celso Daniel numa estreita estrada de terra na zona rural. Antes, Celso Daniel jantou no restaurante Rubaiá, no centro de São Paulo. E quem estava jantando com Celso Daniel? Sérgio Gomes da Silva, o Sérgio Sombra. Sombra dizia-se segurança e assessor de Celso Daniel, com atuação destacada na prefeitura de Santo André, cidade situada no ABC paulista, berço do PT. Comeram um bacalhau com arroz e beberam um Brunello de Montalcino. E como sobremesa, sorvete. O assunto, o Caixa 2 do Partido dos Trabalhadores. Em outras palavras, dinheiro arrecadado nas empresas que prestavam serviço à prefeitura. E havia muita corrupção para financiar a campanha política do PT à presidência da República. Celso Daniel sabia do esquema. Até seu irmão Bruno aceita isso. O que estava incomodando o prefeito e o próprio Lula era o excesso de corrupção e principalmente o fato que parte considerável desse dinheiro estava indo para o bolso de algumas pessoas e Sérgio Sombra estava enriquecendo rapidamente. Consta que Celso Daniel pretendia estabelecer um limite para esse duplo desvio, e Celso seria o principal coordenador de campanha do Lula. Conforme o jornalista Silvio Navarro, os cofres do município era um dos principais propinodutos do projeto de poder do PT, assim como os cofres de Campinas e Ribeirão Preto. Acontece que antes daquele jantar, o assessor da prefeitura de Santo André, Gilberto Carvalho, esse mesmo Gilberto que se tornou um dos principais assessores de Lula, avisou seu chefe Celso Daniel que o desvio da propina estava indo longe demais. Gilberto Carvalho estava na prefeitura de Santo André a mando de Lula e a cúpula do PT queria o afastamento de Sérgio Sombra e seu grupo para limpar a barra
com vista às eleições de 2002. O PT não queria problema, e Sombra era um problema. A propina para a campanha política não era privilégio do PT. O Caixa 2 era aproveitado por todos ou quase todos os partidos políticos. E o PT assim alegou mais tarde no processo do Mensalão como argumento de defesa. Lembrando que o Mensalão surgiu depois da morte de Celso Daniel. Então, Gilberto Carvalho avisou Celso Daniel e o PT queria o afastamento de Sérgio Sombra e Sombra estava jantando com Celso Daniel. E este era o assunto durante o jantar, o assunto da conversa. Não se sabe o teor dessa conversa, mas o garçom Ivan Soares da Silva ouviu ao menos parte da reunião. Acontece que quando começaram as investigações, o garçom foi assassinado. Sombra, enquanto assessor especial de Celso Daniel, estava dirigindo a sua caminhonete Blazer Mitsubishi Pajero, que era blindada. Repito, caminhoneta blindada. Então, Celso e Sombra saíram do restaurante e mais adiante foram abordados por 3 carros e houve tiroteio dos bandidos contra Pajero e, ao final, a porta da caminhoneta foi aberta e Celso Daniel levado embora. Sombra ficou no local, sem ter sido agredido, com celular e arma que não disparou. Chegou a polícia e Sombra declarou: levaram o prefeito de Santo André. E os seguranças? Perguntou a polícia. Sombra respondeu que o prefeito não andava com seguranças. Ele, Sombra, era apenas um empresário amigo. Sombra mentiu. Primeiro, porque ele gabava-se de ser o grande segurança do chefe. Celso Daniel fazia-se acompanhar por 4 seguranças apenas durante o dia. Ninguém explicou até hoje por que Celso Daniel foi retirado do carro blindado. A blindagem não serve para a defesa de tiros? Surgiram gravações de conversas durante a investigação policial e estas gravações foram apagadas. Quando o Ministério Público pediu cópia, as gravações já não existiam. E Celso Daniel? Sabe-se hoje que foi torturado e depois executado. A tortura foi motivo de contradições. A polícia e a justiça decidiram que se tratava de crime comum e pronto. Mas se houve tortura, qual o motivo? Voltando um pouquinho no tempo. No dia 20 de janeiro de 2002, no município de Juquitiba, o corpo do prefeito foi encontrado por José Carlos de Souza, caseiro num sítio próximo. Ele saiu caminhando em direção à cidade e, na estradinha, viu o corpo de um morto e chamou a polícia. Aviso desde logo que este caseiro foi assassinado logo depois. A primeira reação do PT foi afirmar que se tratava de crime político, porque Celso Daniel era uma das figuras mais pródigas do partido, seria o coordenador da campanha de Lula e era ano de eleição. Depois, o discurso mudou para crime comum praticado por bandidos de uma favela. Celso Daniel foi o segundo prefeito assassinado num mesmo período de tempo. 4 meses antes, o prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi morto em Campinas, e Campinas era também praça do propinoduto. Até hoje, a morte de Toninho do PT não foi elucidada. E a polícia aceitou a tese de que a morte ocorreu porque ele teria fechado um carro numa rua
E nesse outro carro estavam bandidos, e um deles era nada menos que Newton de Paula Lima, um dos líderes do PCC, Primeiro Comando da Capital, uma das duas maiores organizações criminosas do Brasil. A repercussão desse crime foi prejudicada porque, na manhã seguinte, os aviões pilotados por terroristas do Al-Qaeda atingiram 2 edifícios em Nova York e faltou espaço nos grandes jornais. Pois bem, o médico legista Carlos Del Monte Printes pediu que o corpo de Celso Daniel fosse exumado para futuro exame mais detalhado. Esse médico morreu depois e, segundo a polícia, foi suicídio. Quem foram os executores da morte de Celso Daniel? Segundo a polícia, gente da favela Pantanal. E um deles era Ivan Rodrigues da Silva, o Monstro. Uma das irmãs de Monstro tornou-se policial militar e ela declarou à polícia que sua família sempre trabalhou para a empresa de transportes Translate, cujo proprietário era Ronan Maria Pinto. Como veremos mais adiante, Ronan é figura implicada no propinoduto oficial. Monstro montou uma quadrilha formada por mais 5 bandidos. Segundo essa gente, o sequestro de Celso Daniel durou 2 a 3 minutos. Monstro exigiu que os pertences de Celso Daniel ficassem sob sua guarda. Mas um envelope grande, pardo, com papéis dentro, foi queimado na mesma madrugada. Você deve estar perguntando, se foi crime comum, por que alguém queria ficar com os pertences sem valor? Celso Daniel mal tinha dinheiro para pagar o jantar? E por que queimou o envelope com papéis? O prefeito foi levado para uma casa na favela e de lá seguiu num Santana para São Lourenço da Serra. Silvio Navarro, em seu livro, relata pormenores dos integrantes da quadrilha e ações paralelas antes, durante e após o crime. A polícia seguia pistas que indicavam a favela Pantanal. Mas um telefonema anônimo indicou que fora coisa do Monstro, Bozinho, Cara Seca e Itamar. Esse telefonema teria sido feito por uma funcionária da Rádio Jovem Pan que residia na favela. Com a prisão da quadrilha, a possibilidade de trama política foi descartada pela polícia e pelo PT. Mas, ao longo dos anos seguintes, o caso seria revisitado várias vezes, inclusive por uma CPI no Congresso Nacional. A versão da quadrilha é que buscavam dinheiro como resgate do sequestro. De fato, a quadrilha atuou em outros sequestros. No capítulo Mortes Misteriosas, Silvio Navarro destaca a morte do garçom do restaurante Rubaiá, que foi alcançado quando dirigia uma motocicleta. Teria resistido à ordem de descer e foi golpeado com um chute e teria batido a cabeça no poste e morreu na hora. Conforme a prima do garçom, Maria Costa Silva, o garçom alardeava ter escutado a conversa ocorrida no restaurante entre Celso Daniel e Sérgio Sombra e que o garçom recebera, após o crime, um depósito de 60 mil em sua conta bancária. Mais tarde, surgiu a versão de que esse dinheiro resultou de rescisão trabalhista e seguro de vida. Prova disso, nenhuma. A morte do garçom foi testemunhada por Paulo Henrique da Rocha Brito, que estava na portaria de um edifício próximo. A polícia não conseguiu ouvir Paulo Henrique porque ele foi morto 20 dias depois da morte do garçom. O jovem Irã Rédua, funcionário da empresa Serviço Funerário da Serra,
que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o morto, também foi assassinado um ano depois. O assassino declarou à polícia ter praticado o crime a mando do dono de uma funerária concorrente. E a morte do legista? Bom, para resumir, a polícia disse ter sido suicídio em seu escritório. O legista, Dr. Delmonte, assinara o laudo que apontou evidências de tortura no corpo de Celso Daniel. Segundo o Ministério Público, Celso Daniel teria sido torturado para dizer senhas e papéis relativos à contabilidade de offshores, ou seja, empresas no exterior montadas pelo PT, para guardar recursos para a campanha presidencial de 2002. Isso na manifestação do Ministério Público. No laudo do legista, Celso Daniel tinha uma lesão próxima ao ouvido esquerdo. Sofrera golpes na cabeça, provavelmente causados pelo cabo de uma pistola. Apresentava marca de cano quente nas costas, fora atingido por estilhaços de balas disparadas contra o chão, perto do corpo. Levou um tiro no rosto, que destruiu a arcada dentária inferior e foi alvejado em outras partes do corpo. No laudo, constou que Celso Daniel apresentava face de terror e espasmo cadavérico. A morte foi precedida de agonia por minutos. Este, o laudo. O escritório do legista, onde ele morreu, não apresentou sinais de invasão nem de violência física. Segundo a polícia, ele sofreu infarto fulminante. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal, em dezembro de 2005, informou não ser possível concluir se o Dr. Delmonte se envenenara ou fora envenenado. Morreu sufocado por uma secreção formada na garganta após a ingestão de medicamentos. Bem, sufocado não é infarto fulminante. 3 meses depois, um segundo laudo afirmou que a morte do legista ocorreu após a ingestão de 3 medicamentos. Ora, o legista era judeu e a religião judaica proíbe o suicídio. Para a polícia, por esta razão, o médico teria disfarçado o suicídio com um coquetel de remédios. A grande pergunta é: o médico judeu estava disfarçando para quem? Para Deus? Segundo a polícia, o suicídio teve como causa a separação de sua mulher. Num telefonema à sogra, ele afirmou não saber como reinventar a vida sem ela. E dias antes da sua morte, ele efetuou transferências bancárias de R$100 mil e disse à ex-mulher que devia custear o tratamento médico de um dos filhos. Também escreveu pedindo para ser cremado. Parece filme policial dos mais movimentados, com uma quantidade de mortes, todas elas diretamente ligadas à morte ou à investigação da morte de Celso Daniel. Mas e a vida não é fonte da ficção? Não é da vida que os escritores escolhem as cenas dos seus romances? Ainda tem mais, se é que você não está cansado de tantas casualidades. O investigador de polícia Otávio Mercier trocou telefonemas com o detento Dionísio de Aquino Severo. Para o Ministério Público e para os primeiros delegados que investigaram a morte de Celso Daniel, esse Dionísio é a chave do sequestro do prefeito. Era porque tanto o investigador Mercier como Dionísio estão mortos. Dionísio era líder do Comando Revolucionário Brasileiro do Crime. Olha só o tamanho do nome. Pois esse comando é rival do PCC.
Dionísio foi preso e enviado para um presídio dominado por seus inimigos e estava condenado pelo PCC. Então ele foi colocado numa cela chamada de seguro. Saiu da cela especial para falar com sua advogada. Dionísio foi morto no parlatório, enquanto conversava com sua advogada. Pois bem, voltando os ponteiros do relógio, um dia antes do sequestro de Celso Daniel, um helicóptero simplesmente pousou no pátio do presídio e por ele fugiram 3 presos. E um deles era Dionísio. Dionísio acumulava 63 anos em condenação por 2 sequestros, 3 assaltos a banco, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Nenhum policial do presídio atirou contra o helicóptero. 3 meses depois, Dionísio foi recapturado pelo delegado Romeu Tuma Júnior e nessa ocasião teria dito que assinaria a autoria da morte de Celso Daniel caso sua companheira fosse libertada, pois ela fora presa junto com ele. Mas na delegacia ele negou participação na morte do prefeito, mas sabia o nome do restaurante Rubaiá e disse que conhecia pessoalmente Sérgio Sombra e que Sombra não era empresário, era segurança. Sabia até o sobrenome da esposa de Sombra. Conforme Silvio Navarro, foi a última frase nas 23 páginas de depoimento de Dionísio que se encontra a sua afirmativa. Doutor, o restante que eu sei dessa história não falo para preservar a minha segurança. Eu só falo em juízo. Isso no dia 7 de abril de 2002. 3 dias depois, ele foi morto no interior do presídio. Lembrando, Celso Daniel morreu em janeiro, ou seja, 3 meses antes. A facilidade do homicídio no parlatório foi imensa. Não havia guarda no local, um preso nada a ver permaneceu 3 horas parado junto à porta, dentro do parlatório, sem nada para fazer ali, e a advogada permaneceu nessa conversa durante 3 horas. Isso não existe. Depois, os documentos referentes a esse assassinato foram destruídos pelos presos. Isso mesmo que você ouviu. No interior do presídio, os presos destruíram os documentos referentes a esse assassinato. E as fitas de vídeo? As fitas não foram localizadas. Acredite quem quiser, isso é tudo oficial. 4 presos foram denunciados por essa morte e 2 deles assumiram a autoria, mas depois apontaram os verdadeiros assassinos, Dida e Nego Edson. Nego Edson chegou a mandar bilhete a Dionísio dentro do presídio, mas nenhum preso devia saber que Dionísio estava naquele presídio. Ele era líder de facção inimiga daqueles presos. E como Nego Edson soube que Dionísio estava lá? A conversa com a advogada durou 3 horas. Nunca um preso ficou 3 horas no parlatório, muito menos com uma advogada. A advogada era Maura Marques, que inicialmente negou ter estado no presídio. Começou mal. Depois foi reconhecida por outros presos como advogada do PCC. Ela negou à polícia ser advogada do PCC, mas reconheceu que defendera vários membros do PCC. E Maura Marques morreu em 2009. A polícia de Taboão da Serra ouviu pessoas que ligaram Dionísio ao Sombra, em particular, e a pessoas da prefeitura de Santo André, no geral.
O preso que fugiu com Dionísio no helicóptero disse que primeiro esconderam-se numa casa e que ali ele ouviu Dionísio dizer ao telefone: "É o prefeito de Santo André, queima de arquivo." Silvio Navarro descreve a investigação do Ministério Público com relação a vários bandidos e a relação deles com Dionísio e com a prefeitura de Santo André. Sobre Celso Daniel, Lula declarou publicamente: "Se há uma coisa que acertei na vida foi convidar Celso Daniel para ser coordenador do programa do governo na campanha de 2002. Isso na sua quarta tentativa de chegar à presidência da República. Celso Daniel, segundo os jornais da época, seria o ministro do planejamento do futuro governo Lula e provável sucessor em outra eleição. Sombra, o Sérgio Sombra, passou de segurança para líder do consórcio estabelecido na prefeitura de Santo André. E seus dois sócios principais eram Klinger e Ronan. Olha o Ronan aí, ó. Klinger era secretário na prefeitura e Ronan, um grande empresário no setor de transportes. Esse grupo cobrava percentual mensal de cada ônibus que circulava pelo município. Gilberto Carvalho de Santo André passou para o governo federal e na CPI dos bingos em 2005 aconteceu uma acariação entre Gilberto Carvalho e os irmãos de Celso Daniel, Bruno e João Francisco. Os irmãos declararam, como continuam declarando a quem quiser ouvir, terem ouvido da ex-mulher do prefeito Miriam Belchior e de Gilberto Carvalho que o dinheiro desviado da prefeitura era levado para José Dirceu, então presidente do PT. E Gilberto Carvalho, nessa acariação, negou. Consta que Lula não queria problema na sua campanha e que teria dito a Celso Daniel que ele se afastasse do Sombra e seu grupo. E foi exatamente isso que Celso Daniel estaria fazendo no restaurante Rubaiá logo antes de ser sequestrado e morto. Finalmente surgiu a sentença no processo que apurou a participação de Sérgio Sombra, de Klinger Luiz de Oliveira Souza e de Renan Maria Pinto. Sombra e Klinger receberam a pena de 15 anos e Renan de 10 anos. Sombra, condenado a 15 anos, ficou apenas 7 meses na prisão. Por quê? Porque durante as férias do STF, o ministro Nelson Jobim determinou a soltura de Sombra. Outra sentença condenou o PT a pagar 3,5 milhões pelo assalto à caixa da prefeitura. Na sentença, o juiz repetiu o que a ex-mulher de Celso Daniel, a Miriam Belchior, contou logo após a morte de Celso Daniel. Ela teria procurado o prefeito, comunicando que havia se demitido da prefeitura e que Celso devia tomar cuidado, pois o roubo era grande. E que Celso havia dito que não aceitava que o desvio do dinheiro tivesse outro destino que não a campanha de Lula. Sombra nunca enfrentou júri pelo crime de homicídio de Celso Daniel. No processo a que respondia por esse crime, o júri popular iria acontecer no primeiro semestre de 2013, 10 anos após a morte de Celso Daniel. Mas o STF determinou a paralisação da tramitação do processo porque teria havido impedimento do réu em questionar todas as testemunhas. O julgamento no STF foi de 2-2 e, como houve empate, isso beneficiou o réu. Depois do caso Celso Daniel, surgiu o escândalo do mensalão.
E 14 anos depois, a Lava Jato, que ligou o esquema de Santo André ao Petrolão. Santo André teria sido laboratório da grande corrupção futura. O empresário Ronan respondeu o processo em liberdade. Ronan teria sido aquele que exigiu de Lula 6 milhões para não contar o que sabia. Ele recebeu o dinheiro, não se sabe de quem. E esse dinheiro foi justo ou que custou o diário do grande ABC que ele comprou dias depois. Silvio Navarro relata as apurações da Lava Jato a respeito da quadrilha de Santo André e de muitos outros políticos e empresários. Lula, na tarde de 21 de janeiro de 2002, quando acontecia o cortejo fúnebre de Celso Daniel, improvisou um palanque no Paço Municipal de Santo André e declarou: "Estou convencido que você, Celso Daniel, não foi vítima do acaso e que não foi um incidente. Possivelmente, sua morte foi planejada. Possivelmente, tem gente graúda por trás disso." Todas as entrevistas, todas as reportagens, tudo o que já foi dito e escrito sobre a morte de Celso Daniel resume-se a isto: a sua morte foi a mando de corruptos, a começar por Sérgio Sombra e seus sócios Klinger e Renan. Eles roubavam para si parte da propina destinada ao PT. O que consta neste podcast é público, nenhuma novidade. Contudo, quando um jovem olha o celular, o Instagram, o TikTok ou mesmo o YouTube, os olhos pulam de um ponto a outro com urgência. Uma palavra aqui, um desenho ali, um som acolá, e o cérebro do jovem vai sendo treinado para fazer leitura dispersa, tudo rápido, tudo visual. Então, o jovem fica treinado para a distração, para fugir do foco das coisas, para o superficial. Em outras palavras, o jovem está sendo treinado para a ignorância das coisas, para obedecer, para ser massificado. Nem ele, nem o governo se interessam em desvendar o crime de Celso Daniel. A morte da vereadora carioca Marielle Franco vai no mesmo caminho. A tentativa de morte de Bolsonaro vai no mesmo caminho. Ninguém questiona quem pagou os caríssimos advogados que do nada surgiram para defender Adélio Bispo, o cara tido como louco. A Lava Jato acabou e o pessoal está feliz longe da prisão. O poder pode tudo, pode inclusive querer nada. Este foi Sem Exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou este podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta acessar o site www.josecarloslaetano.com.br. E não esqueça, você é o que você pensa, e você pensa o que lê e ouve.